Bom dia, hoje é 5 de julho de 2021, uma segunda-feira. Numa edição da revista Ultimato, anos atrás, Elaine Reyes apresentou o artigo Coisas que Não Aprendi. Nesse artigo ela fala de 4 coisas que não aprendera na vida. Primeira, amenizar a saudade dos 2 filhos que estavam fora de casa. Segunda, lidar com sentimentos que julgava não serem tão bons ou positivos. Terceira, a dizer o que pensava com medo de magoar as pessoas. E quarta, disse que não aprendera a dizer não. Lendo o artigo, eu fiquei pensando que também eu tive muitas coisas que eu não aprendi. Algumas pelas minhas evidentes limitações intelectuais e físicas. Outras eu não aprendi por ter me recusado a aprendê-las. E até aquelas que não me interessei por não ver vantagem em aprendê-las. Por exemplo, eu queria ter aprendido a não gostar tanto de pão e de chocolate. Como seria maravilhoso! Estou tentando aprender a tomar café sem adoçante. Tá difícil, mas eu chego lá. Eu admiro pessoas que gostam de legumes e se fartam deles. Como isso seria bom para mim se eu aprendesse a gostar assim também? Estou tentando. Nunca aprendi a dançar, pois fui criado com um olhar para a dança muito suspeito. Se não fosse pecado dançar, estaria muito próximo disso. Talvez por isso seja eu tão duro para a dança que prefiro nem tentar aprender. É claro que não aprender pode trazer limitações graves para a nossa vida. Algumas coisas que aprendemos podem nos beneficiar para sempre. Quem não aprendeu a ler fica limitado num mundo de muitas informações. E então quem não aprendeu a ler fica com muitas limitações. Mas se você aprendeu, por exemplo, a andar de bicicleta, mesmo que fique anos sem tocar numa bike, você nunca se esquecerá de como é andar de bicicleta. Se você aprendeu a nadar, nunca esquecerá. Aconteça o que acontecer, você saberá se safar estando num rio, numa praia. Eu conheci um colega pastor que citava trechos e mais trechos longos da Bíblia que lhe saltavam da memória sem nenhum esforço. Admirado com a sua facilidade em recordar versículos bíblicos, ele me disse que devia essa facilidade ao seu pai. Quando ele era um júnior, o pai notou que ele gostava muito de chocolate, então começou a incentivá-lo a memorizar e aprender textos bíblicos em troca de um galaque, de um prestígio, de um diamante negro, etc, etc, etc. Então ele aprendeu esses textos bíblicos para ganhar chocolates. E aí ele me disse: rapaz, os chocolates foram embora, mas os versículos ficaram no meu coração. Ele os aprendeu e nunca mais esqueceu. Eu fui pastor numa igreja cujo seu primeiro pastor era muito duro, muito exigente. Muitos dos seus sermões eram muito pesados. Muitos irmãos vinham me contar isso, tentando me persuadir a também ser duro com a igreja assim. Queriam que eu o imitasse. Eu nunca aprendi. Aliás, comecei meu ministério tentando imitar o meu pastor de juventude, que era metódico e obstinado para as coisas de Deus. E apesar de ter aprendido muita coisa boa com ele, nunca aprendi a ser igual a ele. Só que para o nosso bem, determinadas coisas nós precisamos aprendê-las definitivamente. Se ainda não aprendemos a amar como devíamos, que tristes somos nós. Você já aprendeu a se importar e cuidar dos outros como é necessário?
Você já aprendeu a orar e ler a Bíblia devocionalmente como nós precisamos? Para aprender essas coisas, nós temos de fazer um curso intensivo de fé e aprender na marra. Aprender porque queremos. Infelizmente, ainda há crentes que, apesar de anos de estrada na vida cristã, ainda não aprenderam a perdoar. E não aprender estas e outras coisas pode ser uma lástima muito grande. O apóstolo Paulo diz que aprendeu a estar satisfeito em toda e qualquer circunstância. Sabe aquele versículo, posso todas as coisas naquele que me fortalece? Ele disse isso porque aprendeu a ser uma pessoa equilibrada em qualquer situação. Significa também que houve uma época em que isso lhe trazia impaciência, mau humor, ansiedade, descontentamento, inquietação, aborrecimento. E cá para nós, vivendo num país como o nosso, não seria muito bom se também aprendêssemos como Paulo aprendeu? Não aprender a colocar em prática princípios bíblicos ou ignorar mandamentos de Deus pode ser doloroso e trazer trágicas consequências. Por tudo isso, peça a Deus que lhe dê um espírito ensinável. Diga a Deus, se é importante para minha maturidade, para o meu crescimento na fé, eu quero aprender. Há orientações bíblicas que farão diferença nos seus relacionamentos com Deus e outras farão enorme diferença com o seu relacionamento, no seu relacionamento com o próximo. Então diga a Deus, por favor, me ensine, Senhor. E aí, fique atento à lição que Deus vai lhe passar. Tá bom? Vamos orar? Ó Pai, precisamos aprender ainda tanta coisa. Ensina-nos com teu Espírito, Senhor. Obrigado pelas lições bonitas que o Senhor já nos ensinou. E obrigado porque o Senhor é um Deus paciente conosco. Ó Deus, há tantas coisas que eu ainda preciso aprender para me tornar uma pessoa melhor. Tenha misericórdia e paciência comigo e me ajude a avançar. E ajude os meus irmãos e irmãs que estão me ouvindo a também quererem aprender e que eles possam, ó Deus, ter um conhecimento prático que faça toda a diferença, que as torne pessoas melhores nas tuas mãos, mais usadas pelo teu Espírito, mais instrumentos do teu amor à sua volta. Ajuda-nos, Senhor, tenha misericórdia de nós e ensina-nos que o teu Espírito esteja disposto a caminhar conosco e nos abençoar com santos aprendizados que farão toda a diferença no nosso viver. Muito obrigado pelo teu amor, muito obrigado pelas bênçãos que o Senhor acrescenta à nossa vida a cada dia. Ajuda-nos, Senhor, a vivermos essa semana de uma maneira agradável a Ti. Oramos isso, pedimos essas coisas, louvamos-Te em nome de Jesus. Amém. Tenha uma ótima semana.